dando sequência ao nosso curso de Física 3, na aula de hoje nós vamos estudar os circuitos RC. O que nós vamos aprender na aula de hoje? Qual é o tema principal? O tema principal é utilizar um modelo extremamente simples que nos ensine, do ponto de vista mais básico, qual é a dinâmica de carga de um capacitor. O que nós temos aqui? Circuito RC, e o objetivo é estudar a dinâmica de carga de um capacitor. Nós vamos então começar apresentando um modelo que define o nosso circuito RC. Como todo bom e velho circuito, ele precisa de uma fonte de força eletromotriz, que é uma bateria, por exemplo, no nosso sistema, que vai fornecer ao circuito uma força eletromotriz epsilon. Nós vamos considerar nesse momento uma certa chave, que nós vamos chamar de S. O que é a chave? A chave é literalmente um interruptor que você já conhece, obviamente, quando liga a lâmpada aí do seu quarto, da sua sala. Ela fecha o circuito e permite então que as cargas fluam ao longo do mesmo. Nesse exato momento, nós vamos começar com a chave S aberta. Por quê? Porque nós estamos montando o circuito. Nós vamos então considerar na sequência o nosso astro principal, um capacitor com capacitância C, e a fim de modelar todos os processos dissipativos que teremos ao longo do nosso circuito, nós vamos considerar aqui um resistor R. Então, nós temos o que no nosso circuito RC? 3 entidades, são elas: uma fonte de força eletromotriz epsilon, um capacitor com capacitância C e uma resistência R, que vai fazer, obviamente, o papel de representar a dissipação de energia que os portadores de carga terão ao fluir pelo nosso circuito. Maiores detalhes serão comentados ao longo da explanação. Como nós vamos modelar esse sistema? Nesse exato momento, nós temos a chave S aberta. Chave S aberta. Se a chave S está aberta, claramente nós não teremos nenhuma corrente fluindo pelo circuito. Você só estabelece uma diferença de potencial exatamente presente ao longo do fio condutor que forma o nosso circuito se eu trouxer essa chave S para esta nova posição. Eu vou chamar isso aqui de um ponto A para o ponto B, e eu tenho que trazer a chave S do ponto A para o ponto B para justamente fechar o circuito e permitir o fluxo das cargas, estabelecendo esta força eletromotriz epsilon no meu circuito. Portanto, quando a chave S está aberta, a corrente que eu vou medir será exatamente igual a 0. Ao mesmo tempo, nas placas que formam o nosso capacitor, nós devemos registrar carga igual a 0. Então, nós temos I, é o símbolo que nós vamos usar, como sempre, para representar a corrente que estará fluindo no nosso circuito. Observe que é um circuito de malha única, né? A corrente não se divide, como nós veremos na sequência, estudando as leis de Kirchhoff, em circuitos de múltiplas malhas. E, ao mesmo tempo, nós justamente trabalhamos com a ideia de que toda a corrente que aqui está, por ser um circuito de malha única, na prática vai carregar o nosso capacitor. Este Q que aqui está representa quem? A carga presente nas placas do capacitor. Se esta é a situação, nós agora passamos para o próximo nível de raciocínio. Em T igual a 0, fechamos a chave S. O que significa dizer que você fechou a chave S? Significa dizer que, tal como colocado na situação inicial, você trouxe ela do ponto A para o ponto B e agora você fechou o circuito e, portanto, os portadores de carga que estão presentes ao longo dos fios condutores, do fio condutor que aqui forma o nosso sistema, entrarão em movimento e formarão a nossa corrente. O nosso objetivo é calcular a corrente que estará no sistema como função do tempo
e a carga que estará presente nas placas do nosso capacitor ao longo do tempo. Simples, esses são os nossos objetivos. Diante deste desafio, a pergunta que fica é: como nós vamos modelar a dinâmica de carga do nosso capacitor? Nós faremos isso analisando as quedas de tensão ou as diferenças de potencial entre as diferentes estruturas que formam o nosso circuito. Para fazer esta análise, nós vamos marcar pontos ao longo do circuito e vamos analisar como varia o potencial em torno desses pontos. Para tanto, eu convido os senhores a marcar este ponto como ponto 1. Por favor, um passo anterior. Os portadores de carga, por convenção, têm carga positiva, portanto, eles partirão do terminal positivo da nossa bateria, caminharão até o ponto 1. Por que eu estou marcando o ponto 1 aqui e não exatamente sobre o terminal positivo da bateria? Porque nesse exato ponto é o primeiro ponto a partir de onde eu vou contar o potencial. Quando eu penso em energia potencial, o que me interessa muitas vezes é a diferença de energia. Eu estabeleço o meu zero de potencial. Foi isso que nós aprendemos quando estudamos potencial eletrostático. Eu defino a partir de onde eu vou medir o potencial eletrostático. No mesmo sentido, no mesmo espírito, se eu tenho um circuito, eu defino a partir de que ponto eu vou contar o potencial. E, para fins didáticos, eu vou eleger esse primeiro ponto, que eu estou chamando de 1 aqui como meu ponto inicial. Observe que de 1, os portadores de carga vão passar pela chave S. Portanto, aqui eu vou marcar meu ponto 2. Os portadores de carga, então, virão de 1 até 2, seguirão carregando o nosso capacitor e, portanto, eu vou marcar aqui, nesse outro ponto, nesse outro vértice, um ponto 3. Portanto, entre o ponto 2 e o ponto 3, nós teremos o nosso capacitor, os portadores de carga continuarão fluindo pelo circuito, passarão pelo resistor e eu vou marcar entre o ponto 3 e este outro ponto, um ponto 4, para marcar a região onde os nossos portadores de carga passaram pelo resistor. Não preciso marcar outro ponto, como veremos, porque a nossa fonte de força eletromotriz encontra-se agora entre os pontos 1 e 4. Ponto 1 foi o primeiro ponto que nós marcamos no nosso circuito. Para não criar qualquer confusão na visualização das equações que virão na sequência, eu vou me dar ao trabalho simplesmente de apagar essa estrutura original, cujo objetivo era simplesmente estabelecer o fato de que a chave S estava aberta. Ninguém sumiu com a chave S, ela está aqui, está simplesmente marcada. Nós continuamos denotando esse ponto como A, continuamos denotando esse ponto como B, mas agora claramente você não vai olhar um desenho e ver um desenho de uma chave aberta, mas aí daqui a pouco ela está fechada, ela está fechada. Eu vou denotar o potencial em dado ponto da minha estrutura pela letra V, ok? Então, vou escrever assim, ó, V de J. Isso aqui é simplesmente o potencial no ponto J. A gente usou a letra Φ e agora eu vou literalmente adotar a letra V para que fique compatível com o que você vai encontrar nos livros textos que apresentam exemplos desse tipo, esse tipo de matéria, esse tipo de tópico. Qual é a estrutura que existe entre o ponto 1 e o ponto 2? Entre o ponto 1 e o ponto 2, nós temos a nossa chave S, tal como acabamos de escrever exatamente no nosso quadro. Portanto, os portadores de carga, em princípio, nós imaginamos que eles entram aqui pelo ponto 1, seguirão pelo circuito, pelo fio condutor, passando pelo ponto A, passarão pela chave S, chegarão ao ponto B e chegarão ao ponto 2. Pergunto, se nós estabelecermos o potencial no ponto 1, os portadores de carga chegarão ao ponto 2 com que potencial? E a resposta para essa pergunta é
nós estamos modelando o comportamento do fluxo das cargas no nível mais básico possível. É óbvio que os portadores de carga, enquanto eles estiverem se movendo através do fio condutor, sofrerão colisões com os íons da rede e vão, obviamente, dissipar energia. Mas neste modelo básico que nós estamos trabalhando, nós vamos colocar toda esta informação, toda essa ignorância a respeito desse processo de dissipação que está acontecendo ao longo de todo o fio condutor num único elemento, no nosso resistor. Isso significa que, à medida que os portadores de carga movem-se ao longo do fio condutor, eles não perdem energia. Isso, obviamente, como estamos trabalhando, é um modelo extremamente simplificado da realidade. Se isso é assim, eu vou dizer que o potencial no ponto 1 é igual ao potencial no ponto 2. Simples assim. Isso é um modelinho muito básico, mas é isso que nós, obviamente, estamos encarando ali. Os portadores de carga chegam ao ponto 2, encontrarão um capacitor e finalmente teremos o ponto 3. Então agora nós temos essa outra estrutura. Aqui está o ponto 2, aqui está o nosso capacitor, aqui está o ponto 3. Por favor, o que nós podemos afirmar sobre o potencial ou sobre esta diferença de potencial? Os portadores de carga virão pelo ponto 2. São portadores de carga positivamente carregados, porque estamos trabalhando com o sentido convencional da corrente. Portanto, eles virão pelo ponto 2 e a gente espera que esses portadores de carga comecem a se acumular na placa próxima ao terminal 2, vão começar a induzir portadores de carga com sinal negativo na placa de baixo, que está próxima ao ponto 3. Portanto, o potencial do ponto 2 é maior que o potencial do ponto 3, e a pergunta é: qual é a diferença de potencial que eu devo registrar entre esses dois pontos? Da definição de capacitância, capacitância é igual à carga Q presente nas placas ao longo do tempo. Eu vou já aproveitar e dizer, aqui nós teremos uma carga mais Q em função do tempo, nós estamos assistindo um transiente do sistema. Então, isso é mais Q em função do tempo, e aqui na placa de baixo, menos Q em função do tempo. De acordo com esta definição, eu posso escrever a diferença de potencial entre essas placas como sendo a carga dividido pela capacitância. Isso significa que a diferença de potencial do ponto 2 e o ponto 3 será escrita como a carga acumulada no meu capacitor dividido pela sua capacitância. Para ser mais geral, eu vou escrever isso como a carga Q num certo instante t dividido pela capacitância do sistema, desse capacitor, que é um dado de entrada do meu problema. Eu agora, para não criar confusão, apago esta frase matemática que está aqui embaixo, porque obviamente o recado dela já está dado. Se nós continuarmos analisando o fluxo de cargas no nosso circuito, elas vieram do ponto 2, vão chegar aqui no ponto 3 e vão cruzar até o ponto 4. Então, nós vamos agora desenhar essa estrutura aqui ao lado. Aqui está o ponto 4, aqui está o nosso resistor, aqui está o ponto 3. Os portadores de carga entram aqui pelo ponto 3, movem-se em direção ao ponto 4 e, recordando aos senhores qual é o papel de um resistor: dissipar energia, ou dissipar energia, nesse caso, diminuir o potencial associado às cargas. Portanto, esse terminal do nosso capacitor terá um potencial maior do que este outro. As cargas entram no resistor com um potencial, com uma energia maior com que elas saem. Por isso o nome é resistor, O resistor dissipa essa energia. E a pergunta então é: se aqui eu tenho uma resistência R,
eu já sei que o potencial no ponto 3 é maior que o potencial no ponto 4, e eu posso afirmar que o potencial no ponto 3, medido a partir do potencial do ponto 4, será igual ao quê? A boa e velha lei de Ohm. Por quê? Porque do ponto 3 até o terminal de entrada no resistor eu não dissipo energia por hipótese de trabalho. A corrente que é por aqui passar vai enfrentar essa resistência R, e quando sair no terminal negativo, o potencial que eu vou registrar quando as cargas saem aqui será igual ao potencial no ponto 4. Portanto, isso é R vezes a corrente que passa no nosso capacitor. Ok? Por fim, nós vamos então ao nosso circuito e observamos que os portadores de carga que entram pelo ponto 4 necessariamente seguirão até o terminal negativo da bateria. A bateria, então, literalmente vai pegar os portadores de carga que chegarem nesse terminal de potencial menor, vai colocá-los agora de novo no ponto de potencial maior, e eles vão descer esse posto de potencial até retornar para o terminal negativo, e o processo continuará fluindo continuamente, pelo próprio nome, né, corrente contínua. Então, entre os pontos 4 e 1, a estrutura que nós temos é essa. Aqui está o nosso ponto 1, aqui está o terminal positivo, aqui está o terminal negativo da bateria, aqui está o ponto 4, aqui está justamente a força eletromotriz epsilon fornecida pela bateria. O potencial no ponto 1 será necessariamente maior que o potencial no ponto 4. Observe que entre o ponto 1 e o terminal positivo da bateria não tem nenhuma estrutura, nenhum resistor, nenhum capacitor, etc. Portanto, esses potenciais têm que ser iguais. E entre o terminal negativo e o ponto 4 vale o mesmo raciocínio. Portanto, o ponto 4 está num potencial menor do que o do ponto 1. Quanto vale o potencial no ponto 1, medido a partir do potencial do ponto 4? A própria força eletromotriz que a bateria está fornecendo ao sistema. Literalmente, os portadores de carga entrarão por aqui, chegarão até o terminal negativo, terão gasto toda a energia que a bateria deu ao sistema, e ao passarem do tal terminal negativo para o terminal positivo, vão adquirir justamente um potencial epsilon. Nesse exato momento, nós temos todos os ingredientes necessários para construir a equação que nos permitirá calcular a corrente que flui pelo nosso circuito em função do tempo e, por conseguinte, a taxa com que as cargas se acumulam nas placas do nosso capacitor. Nós temos aqui a nossa querida chave S, o nosso capacitor, a nossa resistência e a fonte de força eletromotriz epsilon. Convido então os senhores a raciocinar com a seguinte equação, uma equação que eu gostaria que os colegas raciocinassem no primeiro momento, com a coisa mais básica que pode ser construída a respeito da estrutura que nós estamos analisando. Nós vamos pegar o potencial no ponto 1 e vamos subtrair do potencial do ponto 1 o potencial do ponto 2. Quem existe entre os pontos 1 e 2? A chave S. Mas nós vamos agora analisar o que existe entre o ponto 2 e o ponto 3. Então, nós vamos pegar o potencial do ponto 2 e vamos subtrair o potencial do ponto 3. V2 menos V3. Mas, seguindo na análise, nós chegamos à região compreendida entre os pontos 3 e 4, que possui a nossa resistência. Então, eu somo V3 menos V4. E, finalmente, nós chegamos ao último segmento que forma o nosso circuito, potencial do ponto 4, medido a partir do potencial do ponto 1, igual. Por favor, o que está sendo feito justamente nessa equação? O que está sendo feito nessa equação é analisar a diferença de potencial entre cada conjunto de pontos que nós usamos para marcar as estruturas que formam o nosso circuito. Quem está aqui? A chave S. Quem está aqui? O capacitor. Quem está aqui? A resistência. Quem está aqui? A fonte de força eletromotriz, epsilon. Observe que o ponto inicial é igual ao ponto final da nossa equação. E um sujeito com 2 neurônios, sendo um deles mais ou menos torto,
vai realizar essa soma e vai descobrir que ela será exatamente igual a zero. Você ainda não sabe disso, porque você vai descobrir isso daqui a umas 2 aulas. Isso é a primeira lei de Kirchhoff. Literalmente você está analisando a soma das quedas de potencial, das variações de potencial em uma malha fechada, e eu garanto para você, isso tem que ser igual a zero, é simplesmente uma manifestação da boa e velha conservação de energia. O potencial do ponto 1 será igual ao potencial do ponto 2, insistimos, isso obviamente é uma idealização da realidade, né? Os portadores de carga, ao se moverem pelo fio condutor, não perdem energia, mas é o nosso modelo. Portanto, se o potencial no ponto 1 é igual ao potencial do ponto 2, isso tem que ser igual a zero. Potencial do ponto 2 medido a partir do potencial do ponto 3. Entre o ponto 2 e o ponto 3, nós temos exatamente o nosso bom e velho capacitor. Portanto, como nós vimos, a diferença de potencial é igual à carga presente no capacitor em um dado instante t, dividido pela capacitância do mesmo. Lembrando que capacitância depende de epsilon, o meio que estará entre as placas do capacitor, vezes a geometria do mesmo. Por isso nós estudamos o capacitor de placas paralelas, o capacitor cilíndrico, o capacitor esférico, né? E aqui no nosso diagrama não interessa, é imaterial qual é o tipo de capacitor que nós temos aqui. Você simplesmente precisa da capacitância dele. Seguindo na análise, quem é o potencial do ponto 3 medido a partir do potencial do ponto 4? É a resistência R vezes a corrente que estará no circuito em um dado instante t. E finalmente, nós vamos encarar entre o ponto 1 e o ponto 4 a força eletromotriz epsilon que existe entre esses dois pontos. V1 menos V4 é igual a epsilon. Aqui nós temos V4 menos V1, portanto, isto é menos epsilon, a diferença de potencial vindo do fato de que o potencial no ponto 4 é necessariamente menor do que o potencial registrado no ponto 1. Observe que entre o ponto 4 e o terminal negativo da bateria não há nenhum resistor, capacitor ou outra estrutura para roubar esse potencial, e, portanto, o potencial do ponto 4 é igual ao potencial registrado no terminal negativo da bateria. Raciocínio similar vale para o ponto 1 e o terminal positivo da bateria, e esta é a razão pelo qual esse sinal negativo aqui aparece. O que nós vamos fazer com essa equação? Nesse exato momento, nós vamos olhar para ela com amor e carinho, porque é ela que vai nos permitir calcular, em primeiro momento, a corrente que estará presente no nosso circuito em um dado instante t. Para seguir em frente, nós agora precisamos prestar atenção nesse primeiro termo para ser mais explícito. Lembrando, quem é Q de T? É a carga nas placas do capacitor. Portanto, se eu desejo calcular a corrente que vai fluir no meu circuito em função do tempo, eu tenho que ser capaz de conectar a carga presente nas placas do capacitor em um instante t com a própria corrente que está fluindo ao longo do nosso circuito. Vamos então construir a imagem que nos permite estabelecer a relação entre essas duas entidades. Acabei de fechar a chave S. Sairá um portador de carga do terminal positivo, fluirá, se movimentará ao longo do circuito com a velocidade de deriva, lá vem ele, rumo ao sucesso, seguiu pelo ponto 2, encontrou esta placa do capacitor. Os portadores de carga não pulam da placa de cima para a placa de baixo, ele acumula, ele para nesse ponto, e nesse exato momento nós vamos trabalhar a ideia de que ele induz uma carga de mesma magnitude e sinal contrário na placa de baixo. Na verdade, eu gostaria que você imaginasse que num primeiro momento a carga total aqui é zero, porque essa placa está eletricamente neutra. Quando esta carga positiva se acumula na placa de cima, ele vai obviamente atrair uma carga de mesma magnitude, mas sinal contrário na placa de baixo. Esta superposição de uma carga que antes era positiva com uma negativa, agora fica energeticamente desfavorecida, e o que acontece é que a carga positiva que aqui está
simplesmente continua seguindo o caminho do circuito, ok? Aparece exatamente nesta placa aqui embaixo, né? Uma carga igual à que apareceu na placa de cima, mas com sinal contrário. Na sequência, os portadores de carga seguem pelo circuito, ele vai passar pelo resistor, vai seguir a sua vida e finalmente chega no terminal negativo, alimentando continuamente o nosso circuito. Sai um novo portador de carga, ele se acumula na placa, induz outro com um sinal negativo aqui, mesma magnitude, vai se acumulando, e obviamente, se eu observar o sistema num dado instante t fixo, eu vou registrar nesta placa uma carga mais Q de t, e nesta outra placa uma carga de mesma magnitude, mas obviamente com sinal contrário. Se eu vier até aqui e fizer um corte, como nós já trabalhamos aqui quando estudamos corrente elétrica, para analisar a quantidade de carga que passa aqui num dado instante t, nós vamos registrar uma corrente I de t, que é igual à quantidade de carga que está fluindo pelo nosso fio condutor em função do tempo. Ocorre que toda a carga que flui pelo fio condutor, inevitavelmente, por ser um circuito de malha única, vai acabar se acumulando na placa de cima do nosso capacitor. A pergunta é, qual é a taxa com que as cargas se acumulam na placa de cima? Como o caminho que as cargas têm é um só, é um circuito de malha única, não tem como essa corrente se dividir, você trabalha exatamente num contexto idealizado, em que toda a carga presente justamente na placa do capacitor veio da corrente e, portanto, você pode afirmar que a taxa com que a carga presente na placa do capacitor varia é exatamente igual à corrente que está alimentando o nosso circuito, que está fluindo pelo circuito. Essa equação é muito importante, ok? A carga que está aqui não é uma carga presente no nosso capacitor, é uma carga que está fluindo pelo circuito e que forma corrente. Ocorre que essa carga é justamente a que vai se acumular aqui na placa do capacitor. Portanto, esse objeto que está presente na equação é colocado aqui. A taxa com que as cargas se acumularão na placa do capacitor é igual à própria corrente que está fluindo ao longo do circuito. Chega então um momento em que nós vamos trabalhar esta equação de movimento para a corrente elétrica que flui ao longo do nosso circuito. Nós temos duas equações para considerar: a equação que conecta a corrente que flui pelo circuito com a carga presente nas placas do capacitor, com a equação de movimento do sistema. Vou chamar essa equação de 1, vou chamar essa equação de 2, e a pergunta é: como é então que eu vou calcular essa corrente em função do tempo? Para fazer isso, eu vou olhar para essa equação e vou lembrar que epsilon, a força eletromotriz que a minha bateria está fornecendo para o circuito, em princípio é uma constante, né? Ela não varia no tempo. Se isso é assim, derivamos a equação 1 no tempo. Então, ao lado esquerdo, d dt de Q de t pela capacitância, mais d dt de R vezes a corrente, que é a função do tempo, menos d dt de epsilon. O lado direito é identicamente igual a zero, portanto, d dt aplicado sobre zero é zero. A derivada de uma constante é zero. Vamos frisar, estamos assumindo aqui que a força eletromotriz não varia com o tempo. Aplicando a derivação no primeiro termo, nós também vamos assumir que a capacitância do sistema não varia com o tempo, portanto, esse primeiro termo é d dt da carga presente nas placas do capacitor no instante t, mais R, que multiplica a derivada no tempo da corrente que flui no circuito ao longo do tempo. Tudo isso igual a
zero. Agora, nós invocamos a equação 2, que nos diz que a taxa com que a carga se acumula nas placas do capacitor é exatamente igual à corrente que flui por esse circuito e, portanto, nós ficamos com corrente em função do tempo pela capacitância mais a resistência que multiplica a derivada dessa corrente em função do tempo. Para trabalhar esta equação diferencial, porque é exatamente isso que nós temos aqui, nós agora temos uma EDO, uma equação diferencial ordinária, a derivada de maior ordem é 1, então é uma EDO de primeira ordem. Nós vamos nos ocupar justamente em separar as variáveis. A primeira coisa que nós faremos é lembrar que se I é uma função do tempo, quando eu tomar um diferencial ao lado esquerdo, isso fica igual a DI dt, ok? Então eu vou multiplicar essa equação globalmente por dt, eu vou pegar essa equação que aqui está e multiplicar por dt sobre R vezes essa equação que eu vou chamar de 3. Se isto é assim, na verdade, R vezes a própria corrente I de T. Nós vamos separar o que depende de T e o que depende da corrente. Portanto, convido os senhores a raciocinar. Como fica esse primeiro termo? Se nós multiplicarmos por dt, a corrente está justamente no denominador IC, esse termo torna-se dt por RC. O próximo termo, como estamos com a resistência no denominador, vai cortar essa resistência, nós teremos DI dt vezes dt, esse objeto, e portanto ele se tornará um diferencial da corrente, e aqui nós temos uma corrente no denominador, tudo isso igual a zero. O que a gente fez? Esse termo depende somente da corrente, esse termo depende somente do tempo. Antes de seguir em frente, nós vamos fazer uma coisa que é muito comum na modelagem dos sistemas físicos: R vezes C. Aqui nós temos um diferencial de corrente pela corrente, portanto, esse termo é adimensional, né? Corrente dividido por corrente vai me dar um número puro. R vezes C necessariamente terá unidade de tempo, e eu vou chamar o produto dessas duas variáveis, que terão valores específicos no sistema real que eu for trabalhar, de um parâmetro que eu vou chamar de tal C. Tal C eu vou chamar de tempo característico. Como nós veremos na sequência desta análise, é o tempo característico que vai determinar efetivamente quanto tempo demora para o meu capacitor ser carregado. Depende dos valores de RC, e eu condenso essa informação aqui nesse parâmetro. Eu vou deixar como exercício para o aluno que deseja ser feliz nesse curso, fazer a análise dimensional segundo as unidades do sistema internacional e, de fato, demonstrar que o produto da resistência pela capacitância fornece um objeto que tem unidade de segundos no sistema internacional. De qualquer forma, a nossa equação diferencial tornou-se dt por tal C mais diferencial da corrente por I, tudo isso igual a zero. Vou facilitar a minha vida e vou reescrever isso, mantendo ao lado esquerdo DI sobre I, isso é igual a menos dt por tal C. E agora, o que nós vamos fazer? Vamos integrar, simples assim. Nós vamos integrar de quanto a quanto? Nós integramos de t igual a zero até um instante t arbitrário. Eu quero ver a dinâmica de carga, então eu começo em t igual a zero e vou até um tempo t, que eu vou parar e enxergar o meu sistema funcionando. Para sermos coerentes, nós vamos integrar ao lado esquerdo, que depende da corrente, a corrente em t igual a zero, até a corrente estará no nosso circuito num dado instante t.
O lado esquerdo da igualdade, essa integral é trivial, é o ln de i, realizado de i quando t é igual a zero até i num tempo t, igual a menos 1 por tal c. Puxei essa constante de integração para fora. O resultado dessa integral é simplesmente t calculado de 0 a t. O resultado é trivial, porque dá o próprio instante t que você estiver considerando, ok? Bem, desenvolvendo o lado esquerdo, isso fica o logaritmo natural da corrente no instante t, menos o logaritmo natural da corrente no instante zero. Tudo isso é igual a menos t por tal c. Propriedade básica dos logaritmos, isso aqui é o logaritmo de i de t por i de zero, igual a menos t por tal c. E finalmente eu aplico uma exponencial desse lado, aplico uma exponencial obviamente do lado direito, porque eu posso fazer isso. Isso nos dá i de t por i no instante zero, igual a exponencial de menos t por tal c. E, portanto, eu chego na minha corrente que eu espero observar nesse circuito RC em função do tempo. Isso é exatamente igual a uma corrente inicial que vai aparecer no meu sistema. Quanto vale essa corrente? É isso que nós vamos analisar na sequência, multiplicado por uma exponencial da variável temporal, atenção, medido em unidades do tempo característico tal c. É por isso que o tempo característico é tão importante. Quando t for igual a 1, eu vou medir t em unidades de tal c. Quando o tempo for igual exatamente a um tempo característico, eu sou capaz de estimar justamente qual é a taxa com que a corrente já está fluindo, ou quanto tempo demora para eu carregar esse capacitor ainda em função do tempo característico. Recapitulando a nossa última sessão de cálculos, nós partimos da equação de movimento que caracteriza as quedas de tensão no nosso circuito de malha única, esse que aqui está. Nós conectamos a carga acumulada nas placas do capacitor em função do tempo com a corrente que flui pelo circuito e finalmente chegamos na corrente que flui pelo circuito em função do tempo. O resultado obtido é relativamente simples, é uma corrente no instante t igual a zero vezes uma exponencial medida em unidades, uma exponencial decrescente do tempo medido em unidades do tempo característico. Bom, você vai olhar para essa equação diferencial, ou melhor, para a solução da equação diferencial, e a primeira pergunta que fica é, puxa, quem é essa corrente I no instante zero? Como é que eu descubro quem é essa corrente? Essa equação 1, em tese, ela é válida para t maior ou igual a zero. Fechamos a chave S no instante zero. Então, ela deve ser capaz de regular o funcionamento do circuito para qualquer instante, a partir do momento que você fechou a chave S. Se isso é assim, nós vamos pegar e vamos fazer t igual a zero na nossa equação 1. Se nós impusermos t igual a zero nessa equação, nós obteremos Q no instante zero dividido pela capacitância do capacitor, obviamente, mais a resistência do nosso circuito, vezes a corrente no instante igual a zero, menos a força eletromotriz do sistema, tudo isso igual a zero. Como nós discutimos no início da apresentação, obviamente, do nosso circuito modelo, a carga acumulada nas placas do capacitor no instante zero, eu espero que essa carga seja zero. Porque quando a chave S estava aberta, não tinha nenhuma carga acumulada na placa ou nas placas do meu capacitor. Seria muito estranho eu fechar a chave S e imediatamente as cargas estarem ali. Em verdade, é isso que nós estamos estudando. Quanto tempo demora para carregar esse capacitor? Portanto, é fisicamente plausível assumir que calculado no instante zero vale zero, ou seja, em t igual a zero, não há cargas acumuladas ou presentes nas placas do capacitor. Se isso é verdade,
R vezes a corrente no instante zero é igual à própria força eletromotriz que a bateria está cedendo ao sistema e, portanto, você descobre que essa corrente no instante inicial é simplesmente a força eletromotriz que a bateria cedeu ao circuito dividido pela resistência que está ali modelando a dissipação de energia da corrente. Bom, na prática, em T igual a zero, é como se esse capacitor não existisse. E faz todo o sentido do mundo, porque se ele ainda não acumulou nenhuma carga, a diferença de potencial entre as placas claramente tem que ser zero. Portanto, agora, a corrente em função do tempo torna-se ε sobre R exponencial de menos T por tal C. E o que nós vamos fazer é um esboço do gráfico da corrente que flui pelo nosso circuito em função do tempo T. Como nós fazemos esse esboço? Nós vamos eleger aqui o nosso eixo Y, aqui nós vamos escrever Y de T e ao longo do nosso eixo X, o eixo da variável independente, nós vamos considerar o tempo T, aqui é T igual a zero. De imediato, sem fazer força, a gente já vem aqui em T igual a zero e marca ε sobre R, porque quando T for igual a zero, a exponencial de zero vale 1, esse é o valor inicial da corrente que vai aparecer no nosso circuito segundo esta modelagem. Agora, para poder entender qual é a cara, você já sabe que isso aqui é uma exponencial. Não tem mistério, isso é a parte fácil. Como dito, faz todo sentido medir T em unidades de tal C. Então, aqui eu vou considerar tal C, 2 tal C, 3 tal C e assim por diante. Quando T for igual a tal C, a exponencial terá um argumento de menos 1. Isso corresponde a 1 sobre 2,78 numericamente. Isso é praticamente 1/3. O que isso significa? Significa que quando eu calculo a minha corrente, quando T é igual a tal C, isto é justamente ε sobre R, que é a minha corrente inicial, vezes 1/3, ou em outras palavras, a corrente que você vai medir no seu circuito é aproximadamente 1/3 da corrente inicial que você tinha. Aí você vem até aqui, marca esse fator 1/3 e você tem aqui exatamente o segundo ponto que caracteriza a carga do nosso capacitor. Depois você lembra do seu curso de educação artística que você teve no colégio e apresenta um esboço mais ou menos como esse, porque literalmente depois de 2 tal C, 3 tal C, e se não me engano o argumento de engenharia é o tempo que você espera, porque essa exponencial tecnicamente nunca vai a zero, é 5 vezes tal C para admitir esse capacitor agora está totalmente descarregado. A resposta para a primeira pergunta da nossa aula de hoje, eu acho que nós já conseguimos responder. Qual é a corrente que flui pelo circuito em função do tempo? É ε sobre R, a força eletromotriz cedida ao circuito pela bateria, dividido pela resistência, que lá está, vezes uma exponencial de menos T por tal C, onde tal C, a constante de tempo característica, é dada pelo produto da resistência R pela capacitância C do nosso circuito. No entanto, a segunda pergunta ainda carece de resposta. Qual é a carga presente no nosso capacitor em função do tempo? Para responder essa pergunta, nós vamos invocar a equação 2. Se você observar esse processo, essa equação, obter a carga que está presente no capacitor em função do tempo, depende essencialmente de você integrar a corrente que está fluindo pelo nosso circuito em função do tempo. Então, nós teremos, multiplicando por dt de ambos os lados, uma integral em dq igual à integral da corrente I de t, que é ε sobre R, e elevado a menos t por tal c, vezes dt.
Esta equação será integrada de quanto a quanto? O lado esquerdo de 0 a t, o lado direito de 0 a t e o lado esquerdo da carga presente nas placas do capacitor no instante 0 até a carga presente nas placas do capacitor no instante t. O lado esquerdo, portanto, fica carga no instante t menos carga no instante 0 igual esta exponencial, epsilon sobre r, sai da integral, e nós temos aqui uma integral de 0 a t de e elevado a menos t por tal c dt. Esta integral é relativamente simples e, lembrando que a carga presente nas placas do capacitor é 0 no instante inicial, nós obtemos Q de t igual a epsilon sobre r, que multiplica qual é a função que, ao ser derivada, me dá a exponencial de menos t por tal c, é menos tal c, que multiplica e elevado a menos t por tal c, de 0 a t. Nós agora vamos aplicar os limites. Isso nos dará Q de t, eu vou pegar esse sinal negativo, vou colocar aqui na frente, epsilon sobre r, que multiplica a constante de tempo característica tal c. Mas eu vou escrevê-la de forma explícita, porque isso é quem? É a própria resistência vezes a capacitância. Teremos e elevado a menos t por tal c, porque esse é o limitante superior, menos a exponencial elevado a 0, que vale 1. O fator de resistência corta, do numerador e o denominador aqui, e nós obtemos que a carga em função do tempo é igual a epsilon vezes c. Esse sinal negativo multiplica o argumento dentro do colchetes e, portanto, isso fica 1 menos a exponencial de menos t por tal c. Ok? Nós podemos prontamente observar que em t igual a 0, tal como nós esperamos, essa exponencial vai a 1, 1 menos 1 é 0, e, portanto, como dito no início, como admitido como hipótese, a carga presente nas placas do capacitor é nula. No entanto, quando t for para infinito, o limite que essa função apresentará será igual exponencial de menos infinito, porque tal c é uma constante positiva, vai justamente a 0, isso é igual a epsilon sobre c. Epsilon vezes c, desculpe. Por favor, qual é a definição de capacitância? Capacitância é a carga presente nas placas do capacitor dividido pela DDP que existe entre as mesmas. Observemos que o que nós estamos calculando é esse fator e ele deve ser igual à diferença de potencial que existe entre as placas do capacitor vezes a capacitância do mesmo. Significa que quando eu considerar o limite de t indo para infinito, eu já carreguei totalmente meu capacitor. A corrente que vai fluir pelo meu circuito vai a 0, para de fluir corrente quando eu carregar totalmente meu capacitor, e eu literalmente obtenho a definição que você tem de capacitância que apareceu lá no nosso curso. A carga presente vai se tornar o Qzão dessa expressão, e esse epsilon será literalmente a diferença de potencial, a força eletromotriz da bateria vai se tornar a diferença de potencial entre as placas do nosso capacitor. Sendo assim, de forma similar, nós podemos aqui ao lado fazer um outro gráfico. Esse gráfico é o gráfico da carga presente nas placas do capacitor em função do tempo. De início, nós já podemos marcar justamente o fator epsilon vezes c, porque é literalmente o resultado assintótico que deve aparecer quando nós fizermos o tempo ir para infinito. Quando t é igual a 0, você tem certeza disso, porque nós acabamos de fazer essa análise, esse é o primeiro ponto que deve aparecer. Como medimos tempo em unidade de tal c, nós fazemos a mesma coisa no gráfico aqui ao lado. Então, nós teremos 1, 2, 3. Aqui está tal C, 2 tal C, 3 tal C. Ok? Quando t for igual a 1 tal C,
esse sujeito vai se tornar aproximadamente 1/3, e esse sujeito 1 menos 1/3 vai ficar aproximadamente igual a 2/3. Então nós vemos aqui, marcamos 2/3, e aqui está o ponto do gráfico que nos interessa. 2/3 de epsilon vezes c, e portanto o nosso gráfico ele tem uma cara bem similar a essa que eu estou tentando colocar aqui. Essa carga sai de zero, observe que à medida que a corrente nasce ela é máxima, toda a carga que vai fluindo pelo circuito, vai se acumulando nas placas do capacitor, até que assintoticamente você vai registrar corrente zero, e o capacitor estará totalmente carregado, com uma carga que corresponde à capacitância do sistema, vezes a diferença de potencial que existirá entre as placas do mesmo, e no limite em que a corrente foi a zero, a DDP que existirá entre as placas do capacitor é exatamente igual à força eletromotriz que a bateria entregou para o sistema. Simplesmente conservação de energia. Eu deixo como exercício para o aluno fazer o gráfico da diferença de potencial que existirá entre as placas do capacitor em função do tempo. Nitidamente, esse gráfico não pode ser muito diferente do da carga, porque literalmente a conexão entre esses termos é dada pela definição de capacitância. Ou seja, o V de T é a carga presente nas placas do capacitor em função do tempo dividido pela capacitância. Sobre circuito RC, é essencialmente isso que você tem que ver numa apresentação inicial, e eu ainda deixo um segundo exercício, que é modelar a situação em que, por favor, voltemos aqui ao desenho do nosso circuito, você ligou a chave S, carregou o sistema. Você vem agora aqui e abre a chave S. Se você abrir a chave S, o que você espera que aconteça com esse capacitor? Sem a bateria fornecendo justamente a força eletromotriz epsilon, eu espero que esse capacitor descarregue. E esse é o exercício que eu deixo para você, para compreender, para verificar, para estudar, justamente se você entendeu a teoria básica dos circuitos RC e dos transientes associados, a dinâmica de carga de um capacitor nesse modelinho extremamente básico. Obrigado.